Então, primeiramente, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira, turma do horário AB Manhã. Hoje nós vamos falar sobre elementos que trabalham juntamente com os sistemas que nós vimos estudando dentro das montagens mecânicas, né? Então, nós vamos só recapitular, nós começamos a trabalhar lá, depois do contexto sobre desenho mecânico, nós falamos sobre elementos de fixação, móvel e permanente, elementos de apoio, bancais e rolamentos, eixos, chavetas, e hoje vamos falar falamos sobre engrenagens, polias e rodas dentadas. Hoje vamos falar de molas e acoplamentos. São elementos que trabalham em conjunto com os eixos, tá? Os acoplamentos. As molas trabalham dentro do sistema. E aí nós vamos ver algumas caracterizações, formas construtivas, detalhes do porquê desses componentes, ok? Lembrando que qualquer dúvida, questionamento, só perguntar. Vamos começar a falar sobre acoplamentos, né? Talvez muitos de vocês já possam ter conhecimento, outros não. O acoplamento, a função dele, o que seria um acoplamento? Primeiramente, o acoplamento é um elemento de máquina, né, que transmite momentos de rotação segundo o princípio de forma, de atrito, ou acoplamento é um conjunto mecânico empregado para a transmissão de movimento e rotação entre árvores ou eixo e uma árvore. Quando a gente fala de árvores, lembrando que são eixos de potência, né? Lembra que nós estudamos que o eixo que tem a classificação como transmissão de movimento e potência é um eixo árvore. Quando você fala aqui, por exemplo, aqui nesse desenhozinho, nessa ilustração, nós colocamos uma imagem onde pode caracterizar o posicionamento e a função do acoplamento. Então, por exemplo, já devem ter escutado na casa de avós, na casa de vocês, sítios, né? Precisa ligar a bomba para encher a caixa d'água. Quando você lembra dessa expressão, nós temos lá geralmente um motor elétrico, né? Que vai acionar uma bomba d'água por meio do seu eixo. E o elemento que faz a união do eixo do motor com o eixo da bomba é o acoplamento. Então, o acoplamento é justamente esse elemento de união entre os eixos. Mas só juntar dois eixos precisa de um elemento específico? Sim, porque existem diversas formas de você fazer essa união. Diversas formas em função do regime de trabalho, do tipo de acionamento, das condicionantes internas e externas do sistema e assim por diante. Então, emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir movimento de rotação, né? Quando fala de rotação, pensem que em torção e força, né? De um eixo motor a outro elemento máquina situado coaxialmente a ele, ou seja, eles estejam no mesmo eixo, né? A função do acoplamento não é só unir e transmitir movimento de eixos, existem diversos outros pontos que podem ser levados em consideração. Por exemplo, dependendo da forma construtiva do acoplamento, ele pode absorver choques. Então, se eu tenho ali um lado, uma máquina que tem extrema vibração de trabalho, tem uma condicionante de trabalho um pouco mais severa, para não transmitir todo esse impacto para o motor, nós podemos usar um acoplamento, por exemplo, que faça o amortecimento dessa transmissão. E por que eu não posso transmitir esse torque para o meu motor? Uma coisa muito interessante que vocês têm que associar e pensar, toda vez que você vê uma máquina, que um eixo ele está recebendo uma carga ali onde ele está flambando, ou ele está recebendo uma tensão em cima dele, não correspondente ao sentido de movimento dele, não é um torque, né, que seria ao longo do eixo, é um carregamento, um peso, uma batida, um solavanco. Essa energia, ela se dissipa, ela se apoia, o eixo se apoia onde? Nos mancais. Então, toda essa energia se dissipa por meio dos mancais e rolamentos. Consequentemente, começa a danificar o mesmo. Então, lembra quando a gente falou de mancal lá e rolamento, por exemplo? Se eu tenho um mancal que ele só aceita uma força radial, ou seja, perpendicular ao eixo, e eu começo a ter uma força axial nesse rolamento, esse rolamento vai receber uma força não recomendada, e aí ele começa a sofrer de algum tipo de dano. O acoplamento ele vem para tentar suavizar, inibir ou anular essas forças, tá? Por quê? Porque geralmente eles compensam desalinhamentos entre eixos.
Logicamente, existem formas construtivas que permitem isso, não são todos os acoplamentos. Transmitir torque, reduzir vibrações, né, como a gente falou, não forçar o isolamento dos motores ou mancais, como a gente está dizendo, permitir a manutenção do eixo motriz ou do eixo movido de forma individual. O acoplamento também ele facilita a montagem e desmontagem do sistema, absorver dilatações dos eixos, motor e sistema. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitos projetistas não levam isso em consideração. Então, você vai lá fazer uma montagem, e aí você tem dois eixos para serem unidos, você está agora nesse condicionante ambiente e você monta lá o seu motor e o seu eixo em contato. Coloca qualquer tipo de acoplamento ali e coloca o equipamento para trabalhar. Com o tempo, esse equipamento trabalhando, ele começa a aquecer, esquentar, né? E quando esquenta, o que ocorre? A dilatação térmica. Um eixo, ele pode expandir. Se eu tenho um eixo que aquece e expande, se ele não tem para onde expandir, o que vai acontecer? Ele vai acabar forçando os elementos de apoio, os mancais, os rolamentos. E isso vai trazer um elemento prejudicial ao seu sistema. Acontecer uma vez, tudo bem, 2 vezes, mas imagine todos os dias, né? Durante o período do regime de trabalho, 8, 10 horas por dia, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Logo, logo você vai ter um problema de rolamento no seu sistema. Então, devido ao uso do acoplamento, isso pode ser evitado, tá? Coloquei esse videozinho, opa. Ele vai mostrar para a gente, dentro de uma indústria siderúrgica aqui, por exemplo, se for meio pulsado, pessoal, depois vocês assistem a gravação aqui na íntegra, que vai ficar mais bacana. Então, seja qual for a indústria, quando você tem máquinas de acionamento, sempre você vai ter acoplamentos ligados a ela. Então, aqui, por exemplo, é uma siderúrgica, aonde o material está sendo transportado ali, ó, pela esteira transportadora, né, ó, que nós estudamos aula passada. Então, lá a esteira transportando o material. E quem aciona essa esteira? Então, nós temos um tambor aqui que a gente chama, né, que traciona a esteira, e essa energia ela vem lá de um motor elétrico. Só que da potência do motor para chegar lá no tambor, ele passa uma caixa variadora de velocidade, mas a união da caixa variadora de velocidade ao motor e da caixa variadora de velocidade ao tambor, existem os acoplamentos. Então, esses elementos laranjas aqui são proteções, os acoplamentos estão aqui dentro, como mostrado na imagem. Tá? Aqui ele tem um acoplamento tipo fita e um conversor de torque. Temos um mancal aqui, ó, para apoio, ou seja, são elementos que a gente vem estudando aí conforme o andar da disciplina. Tá? Outro setor aí, por exemplo, vamos lá, tem a parte aqui de suflamento, né, de ar, um soprador ciclone, que a gente chama. Quando o material cai aqui embaixo, ele deve cair aqui para ser misturado, ser transportado. Entre o motor e a caixa de redução, nós temos outro acoplamento. Tá? Tá aí, ó, tirar a proteção, este é o acoplamento dentro do sistema. Então, você consegue ver aqui, ó, o elemento de transmissão de movimento. Lá no queimador, tem motor também? Tem, a parte onde insufla lá o ar, né, o oxigênio para o queima. As bombas aqui, ó, por exemplo, bombas de vácuo, que deve fazer a sucção de algum tipo de material específico. Então, ó lá, temos o motor, um acoplamento, e o mancal e o acoplamento entre eles. Aqui também, ó, cada motor ligado a cada bomba de vácuo, você tem um acoplamento. Então, isso está presente na indústria no dia a dia. Temos aqui alguns fan coils, né, que a gente chama os trocadores de calor, as colmeias de água, né, então, para fazer o movimento ali das hélices do ventilador. Veja que o motor está afastado e é feita a transmissão de movimento por um acoplamento tipo cardan, né, acionando a caixa variadora de velocidade, que por sua vez aciona o rotor. Por que esse motor não pode ficar aqui perto da caixa de redução? Porque se eu colocar o motor aqui, ele vai interferir na passagem do fluxo de ar aqui das hélices, então ele tem que ficar afastado. Aqui parte de chaminé, né, ó, talvez lavagem, filtro, isso aqui deve ser um filtro, ó, que vem um gás sujo e aqui ele sai limpo. Então tem um sistema de filtro que faz a lavagem desse ar. Lavagem é feita por água, bombas d'água. Mesma coisa, ó, motor,
acoplamento, caixa de redução, acoplamento, bomba d'água. Aqui eles têm caixa variadora de velocidade por causa da potência, ok? E isso foi uma demonstração, por exemplo, dentro de uma indústria, tá? Na norma, quando a gente fala de acoplamentos, existem duas linhas divisórias. Uma linha divisória onde tem dois grupos de acoplamentos. Primeiramente, os acoplamentos permanentes, tá? E os acoplamentos móveis. Quando você fala de permanente e móvel, é justamente a função de trabalho dele. Todos eles é de unir eixos, mas esse aqui une de forma permanente, esse aqui une de forma móvel, tá? Dentro dos permanentes, nós temos ainda mais duas linhas, os rígidos ou fixos e os flexíveis, tá? Entre os flexíveis existem os elásticos e não elásticos. Então eu vou mostrar para vocês eles, fiquem tranquilos. Saindo dos permanentes, entrando nos acoplamentos móveis, temos os comandáveis e não comandáveis, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Acoplamentos permanentes, né? Os acoplamentos permanentes são aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou equipamento, né? E não existe necessidade de haver desconexão no momento de algum tipo de manutenção, mas no dia a dia não existe o desligamento. São classificados como fixos rígidos ou os flexíveis, né? Esses que são os permanentes. Acoplamentos fixos, acoplamentos rígidos, né? Os acoplamentos fixos devem ser precisamente alinhados, pois esses não conseguem compensar eventuais desalinhamentos ou flutuações. Flutuação é quando o eixo se mexe durante o regime de trabalho, tá? Então eu preciso ter um correto alinhamento. Contrário disso, esse tipo de acoplamento não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque ele não possui qualquer flexibilidade, ele é estático, ele é rígido. São torsionalmente rígidos, uma coisa muito interessante. Se você tem um acoplamento flexível, quando você liga ele, você pode ter uma defasagem ali do tempo de ação e reação, né? Por causa desse amortecimento. Já esse aqui não, ele é instantâneo. Não absorvem choques nem vibrações. O pessoal, quando a gente fala de choque aqui, não é choque elétrico, é de pancada, né? Vibração, colisão, choque. Não admitem desalinhamentos, nem radial, nem axial, nem angular, tá? Então, olha lá. Radial é ele, afastamento dos eixos. Axial, radial, né? Sai do plano. Axial, afastamento e angular, né? Ok? Os acoplamentos permanentes, né, rígidos, podem ser flanges, luva de compressão ou ainda discos ou pratos. O primeiro deles, o mais comum, flange, né? Muito similar àquela pecinha que a gente já desenhou lá, quando a gente falou de elementos de fixação móvel, parafusos. É um acoplamento prático, clássico, conectam eixos de potências, né, adequando a transmissão ele em baixas velocidades. Esse aqui é recomendado para baixas velocidades. Então nós temos duas flanges dotadas de parafusos e porcas que fazem a transmissão de um eixo para o outro. Não pode ser não somente a fixação do parafuso, pode ter algum tipo de encaixe aqui que ajude na transmissão também, tá? Por que baixas velocidades? É um acoplamento que dificilmente você consegue um bom balanceamento dele. Então ele tem uma velocidade crítica aí baixa em relação aos outros. Luva de compressão ou de aperto, né? É um acoplamento permanente, rígido. Este tipo de luva facilita a manutenção de equipamentos e máquinas, com a vantagem de não interferir no posicionamento da árvore, podendo ser montado e removido sem grandes problemas de alinhamento. Então, o que acontece? Quando você coloca seu eixo aqui dentro do orifício, existe esse rasgo que é a folga, você aperta os parafusos, ele vai fazer a mordedura, né? Ele morde o eixo ali, fazendo a fixação. Pode ser por apenas compressão, ou alguns podem ter até o rasgo da chaveta, tá? E aí você faz a transmissão de movimento. Pratos ou discos. Aí você vai me perguntar assim, mas o de flange é muito igual a esse, por que a diferença? Tem uma coisa muito interessante. Esse aqui, por ser, a gente chama de flange, né, o de disco, de pratos, o de flange, geralmente ele tem uma região bem maior de contato e menos parafusos. Tá voltando aí, ó.
A flange é mais alta e tem menos parafusos. O de disco ou de prato, ele tem essa flange menor e a energia é distribuída em mais parafusos de menor porte. Tá? Quando você tem essa forma, essa caracterização construtiva, você consegue um balanceamento mais adequado. Consequentemente, transmissão em grande potência, superfície de contato, liso-dentada, e pode trabalhar com velocidades um pouco mais elevadas quando comparadas de prato. Tá? Logicamente, tem uma função, o porquê desse tipo de fixação. Dentro dos permanentes, nós vimos os estáticos, rígidos, e agora vamos falar sobre os flexíveis. Tá? São acoplamentos utilizados para suavizar a transmissão em árvores, cujo movimento é brusco e onde o alinhamento perfeito não é garantido. Pessoal, vão ter montagens que você nem sempre vai ter como fazer o alinhamento, ou porque fisicamente é impossível no início, ou mesmo você alinhando no início, durante o regime de trabalho, ocorre desalinhamento, e aí você precisa fazer a correção, compensação. Os acoplamentos flexíveis consistem em 2 cubos, um de cada lado do eixo, né, projetados de modo que ambos se liguem por um elemento intermediário. Esse elemento intermediário é o flexível, ou flutuante. Os elementos devem ser cuidadosamente alinhados, pois esses são usados para absorver desalinhamentos casuais. Dentro dos acoplamentos permanentes, nós temos flexíveis, elásticos e não elásticos, né? Então, aqui a gente mostra o sentido de deslocamento do eixo para o amortecimento. Axialmente, eles se afastam ou se aproximam. Radialmente, eles saem do mesmo plano. E angular. Existe uma angulação entre os eixos. Então, ele vai fazer essa pequena compensação. Primeiro deles, acoplamentos flexíveis de pino elástico, tá? O elástico de pinos. Os elementos que transmitem o movimento são esses pinos revestidos de borracha, tá? Então você vê que você tem aqui as saliências e aqui as cavidades, ok? Denominado macho e fêmea. E aí quando você encaixa, né, a saliência aqui nesse orifício e vai intercalando, ele faz a montagem e aí ele transmite movimento por meio desse encaixe. Então esse encaixe permite a movimentação. Ah, mas como assim ele é elástico? Ele tinha um revestimento de borracha aqui, né, flexível, que ele permite aí absorver um pouco a energia vibratória aí do sistema. Qualquer dilatação, ele pode dar uma afastada. Então, ou seja, ele faz um engrenamento mais suavizado, não tão rígido quanto os de flange, que são estaticamente montados. Montou o parafuso, não mexe mais. Tá? Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro modelo de acoplamento apresentado. Vocês estão vendo onde os acoplamentos se encaixam? Nos eixos, né? E aí, cadê o furo do eixo aqui? Alguém sabe me dizer por que ele não vem furado? Alguém tem uma ideia? Imagina. Tem alguém por aí? Vamos lá. Ele não vem furado porque o acoplamento, quando você determina ele ou você compra ele, ele tem uma dimensão, uma faixa de aplicação em função de dimensões de eixo. Então, dependendo do tamanho do seu eixo, você não compra o acoplamento furado porque você vai realizar, né, a furação para encaixar na geometria correta do seu eixo. Então, muitas vezes, depende de uma máquina para outra, de um fabricante, de um cliente para o outro, né? Uma necessidade são distintas, existem eixos distintos. Então, eu posso ter um eixo ranhurado, posso ter um eixo com chaveta, posso ter uma dimensão maior, outra menor, um eixo cônico, e aí vai. Então, quando você pega esses eixos, você vai ter aqui o acoplamento sempre maciço para você realizar a furação geométrica correta para o encaixe do elemento. Acoplamentos flexíveis, garras elásticas, né? Esse aqui é um elemento flutuante. Os elementos elásticos de garra constituem de garras que, por sua vez, são de borrachas introduzidas nas aberturas entre os discos
e o contradisco. Então aqui, ó, nós temos os dois lados do acoplamento, eles são similares, tem os dentes, as garras, só que veja que o espaçamento entre elas é diferente. Então eu uso o elemento flexível, flutuante no centro deles, para fim de preencher esses espaços. E aí qualquer vibração, quem absorve, né, é o elemento flexível, tá? Também, ó, ele vem maciço, apenas um furo guia desse lado, ó, mas ele vem preenchido para que você possa usinar. Flexível de pneu, ou Perflex, que nós chamamos também, né? É um acoplamento estático, ele fica lá diretamente ligado, conhecido por acoplamento superelástico, ele. Os discos de acoplamento são unidos perifericamente por uma borracha apertada por anéis de pressão, permitindo maiores desalinhamentos que os convencionais. Então, parece um pneuzinho, essa parte preta aqui no centro, é justamente o elemento flexível. Então, nós temos duas flanges, cada uma delas vai ser ligada a um dos eixos, um motor, outro movido. E aí, esse pneuzinho ele faz as compensações de desalinhamento, de dilatação, por ser um elemento flexível. Muito utilizado, tá, dentro da indústria. Existe o acoplamento, né, flexível de fitas de aço, também muito utilizado. Estáticos de fita de aço ou grade de aço, consiste em dois cubos com flanges ranhuradas, existem essas ranhuras, onde encontra-se a grade elástica ligando os cubos. A grade elástica é essa parte amarela aqui, tá? O conjunto está alojado em duas tampas providas de uma junta de encosto e o retentor elástico, junto ao cubo. Todo espaço pode ser preenchido com graxa. É o acoplamento com melhor relação custo-benefício, né? E vida útil, apesar da lubrificação, que deve ser periodicamente, né? Trocada do elemento de desgaste, a grade. Então veja aqui embaixo os pequenos desalinhamentos que ele permitem, né? Vou explicar eles por meio desse vídeo, que é mais interessante. Ele vai mostrar, logicamente, pessoal, é um vídeo didático, tá? Ele vai mostrar aí justamente a montagem do acoplamento, tá? De fita de aço. Então ele tem aqui, ó, os dois eixos, primeiro eixo e segundo eixo, tá? Aqui são as partes, componentes do acoplamento. Então, primeiro, ó, as flanges, a gaiola de aço, ó, tá? Isso aí é a proteção dele. Retentores, parafusos, fixação, tudo. Então, primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a fixação do eixo, das flanges nos eixos, tá? Ó. Não tem chaveta, não tem nada, é só didático mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Ele vai colocar primeiro os anéis de vedação. Vai fazer o posicionamento dos dois cubos, né? Do acoplamento. Ele vai fazer um aperto ali de um parafuso de pressão. Uma vez montado isso, existem gabaritos, né? Existem elementos que fazem o alinhamento do conjunto. Os espaçamentos devem ser respeitados. Então vem aí um parâmetro, ó, por exemplo, ele tem um corpo de prova ali que ele vai ver lá na tabela do fabricante quais são as tolerâncias, né, geométricas de afastamento, de folga, né, para o sistema. Ele está verificando alinhamento, geralmente são alguns pontos ao redor do eixo, né, nunca num único ponto. Aí também, ó, é outra ferramenta de alinhamento dos acoplamentos. E aí ele vai colocar a gaiola. Primeiramente, ele passa um pouco de graxa no acoplamento. Ele vai pegar a gaiola aí, ó, e vai fazer o encaixe dela, né, ó. Ela é o elemento flexível, né, da montagem. Tá, encaixou. Passa um pouco mais de graxa. Que a flexibilidade é função do deslizamento aí da grade, né.
Tá colocando os retentores para segurar, né, a vedação, ó. Que vai colocar a capa de proteção. A capa de proteção, as gachetas e aí a tampa na posição correta. Vai fazer a parafusação dos elementos, né? Então, bem interessante aí, que você vai ver que é um sistema simples, fácil de montagem e desmontagem, e vai fazer a transmissão de potência entre eixos de forma segura e com rendimento. Aí é só a graxa que ele fala. Dentro dos flexíveis permanentes ainda, né, não elásticos, existem também os acoplamentos de desalinhamento radial axial angular. Os acoplamentos permanentes flexíveis não elásticos, né, compensam tais desalinhamentos, são torsionalmente rígidos e não absorvem choques ou vibrações. Entretanto, são capazes de manter o sincronismo entre máquinas acopladas sem deslizamento. Então, são os acoplamentos flexíveis não rígidos. Eles têm algum grau de liberdade de movimentação, mas não são maleáveis, tá? O primeiro deles, o Oldham, não é tão usual assim você ver. A gente está vendo agora em algumas máquinas que estão vindo da China, mas geralmente máquinas de laboratório, não é de indústria pesada. Ele tem um elemento flutuante aqui, que é esse discozinho preto de borracha. Então, conforme o eixo desalinha alguma coisa, se a pecinha preta anda, parece que ela vai cair, mas não cai. Ela fica na posição e se transmite o movimento, ele sendo flexível, tá? Muito interessante. Cardan ou junto universal, na verdade são dois elementos. Isso aqui deve ser de maior conhecimento de vocês acham que não, mas já devem ter visto, geralmente embaixo dos caminhões, quando você olha tem justamente esse eixo aqui girando, né? Você vê um eixo que vem lá da cabine do motorista até a roda de trás, e aí tem um tambor que gira ali no meio conforme ele começa a andar. Ele é um cardan, pessoal. É um elemento de transmissão de potência entre pontos distintos, tá? Geralmente ele tem a junta universal na extremidade e um eixo ranhurado. Esse eixo permite aqui a flexibilização, ou seja, o alongamento ou encurtamento do eixo em função da movimentação. Acoplamentos não elásticos, cardan, junta universal, né, são usados, está errado, na ligação de árvores que formam ângulos permanentes entre si. Numa visão geral, o cardan é composto por dois eixos tubulares, um primário centrado na fonte motriz e outro secundário no eixo de tração. As suas extremidades cortam com articulações denominadas de juntas móveis universais, as quais podem possuir rolamentos, mangas de ligação, campos ou anéis de pressão e guardá-los para acompanhar o movimento dos mecanismos, dos mesmos, né? Acoplamentos móveis, né? Dentre os acoplamentos móveis existem os comandáveis e não comandáveis. Saindo dos permanentes, rígidos, nós vamos falar agora sobre móveis. São empregados para permitir a conexão e desconexão das árvores sem necessidade de desmontar o acoplamento. É aquele que você acopla e desacopla, tá? Esse acoplamento transmite força e movimento somente quando acionados, isto é, controlados por um comando. Eles podem ser comandáveis ou não comandáveis, tá? Quando fala não comandáveis, que eles já estão diretamente ligados ou mecanicamente eles fazem o trabalho deles. Comandáveis comutáveis, tá? Complementos comandáveis transmitem força e movimento somente quando acionados, isto é, obedecendo um comando. São mecanismos que operam segundo o princípio de atrito, né? Recebe o nome de embreagens ou freios. As embreagens, também chamadas de discos de fricção, fazem a conexão entre árvores. Elas mantêm a motriz comandada uma vez a mesma velocidade angular da movida, né? Os freios têm a função de regular, reduzir, parar o movimento dos corpos, retirar energia. Segundo o tipo de comando, existem acoplamentos comutáveis manualmente, eletromagnéticos, hidráulicos, pneumáticos, diretamente comandados pela máquina de trabalho. Então nós vamos entender esse funcionamento. O primeiro deles é as embreagens, tá? Vocês devem conhecer uma embreagem de um veículo, de um carro. Então, o que acontece quando você pisa lá no pedal
de embreagem, realizar o desembreamento, né? Ou seja, você vai fazer a desunião entre o eixo do motor e o eixo da transmissão. Quando você faz essa desunião, permite que você troque de marcha, porque a velocidade da transmissão vai alterar, né? E aí você consegue fazer o encaixe das engrenagens da transmissão. Quando você solta a embreagem, ele volta a acoplar, igualando a velocidade e transmitindo a potência. A embreagem, conforme o tipo, pode ser acionada durante o movimento da máquina ou com ela parada. As formas mais comuns de embreagem acionadas em repouso são o acoplamento de garras e o acoplamento de dentes. Então, pessoal, existem embreagens para serem funcionais, tanto quando estiver trabalhando, e tem outras que trabalham somente parado. Então, você para a máquina, troca, desengrena, e aí depois engrena de novo e liga a máquina novamente. Esse tipo de engrenamento é feito por dentes, saliências sólidas, então por isso que ele precisa da máquina que pare, tá? Tem também a embreagem disco, né, que não precisa de paradas. Consiste em anéis ou pratos, né, anéis planos apertados contra um disco feito de um material com alto coeficiente de atrito. Então esse aqui é o disco de embreagem e o elemento de fricção. Normalmente a força, né, é fornecida por uma ou mais molas de embreagem e desengatada por uma alavanca. Então, uma coisa muito interessante. Tecnicamente, a embreagem sempre estará lá ligada à transmissão, tá? Quando você pisa na embreagem, na verdade, você está desacoplando. E aí, quando você solta a embreagem, existe uma mola responsável por empurrar a embreagem e sempre estar em contato lá, transmitindo o movimento, ok? Existem embreagens da linha automotiva, seria esse primeiro modelo aqui que nós estamos vendo, e a linha industrial. Quando você vai lá, existem mais riscos de fricção, mais pontos de união e desunião, porque geralmente são transmissões de potência mais elevadas. Embreagem cônica, similar à plana, a única diferença é que a região de fricção é uma região inclinada, ou seja, um cone. Com isso aumenta a região de contato, tá? Por exemplo, se eu pegar lá uma embreagem, só fazer um desenhozinho aqui, ó, plana, não é essa, mas é uma plana, o contato da embreagem, eu fazer um corte na seção transversal lá do disco, o contato dele seria essas duas regiões em vermelho, né? Então, se eu olhar aqui, elas têm um comprimento específico aqui, ó, né? Opa, que é justamente a região de contato dela aqui, ó, entre um e outro. Se eu pegar uma embreagem cônica, no mesmo diâmetro, ela vai ter uma superfície inclinada, outra superfície inclinada. A altura é a mesma, mas o comprimento ele é diferente. Se eu olhar aqui no cone, essa região de contato ela vai ser maior do que a região plana. Ok? Por isso que ele transmite mais potência. Você não vê embreagem cônica em carro, isso aqui você vê em equipamentos, máquinas. Opa, só um instante. Aqui. Embreagem centrífuga. Muito interessante, vocês devem já ter conhecimento, mas talvez não entenderem o funcionamento. Embreagem centrífuga, aquelas motos que tem marcha, mas não tem embreagem, né? Honda Bis, né? Pop. Quando você acelera, ela começa a andar, e aí você diminui a aceleração, troca de marcha e acelera novamente. Como que é feito essa transmissão, né, de movimento? É uma embreagem centrífuga, utilizada quando o engate da árvore motora deve ocorrer progressivamente a uma rotação pré-determinada. Então existem esses pezinhos aqui dentro, ó, 1, 2. Tem aqui, ó, as buchas, né, ó, que são os materiais da sapata, ou seja, os discos de atrito. E nós temos a panela, o tambor externo. Quando você acelera, essas massas tendem a se afastar do eixo, ou seja, radialmente saírem. Só que quando elas querem sair radialmente, elas acabam sendo articuladas e movimentando para que o disco de fricção entre em contato com a superfície da panela, transmitindo o movimento, sem que a embreagem precise ser acionada. A embreagem aqui, ela é mecânica, tá? Embreagem unidirecional, ou conhecido como diodo mecânico.
Aula passada a gente falou sobre alguns elementos, né, que achavam que era da eletrônica, mas eram da mecânica, fusível mecânico. Hoje eu apresento outro para vocês, que é o diodo mecânico. Diodo mecânico, pessoal, qual a função do diodo? Vocês lembram lá na física, né? Permitir a passagem da corrente apenas em um sentido da tensão. Legal. O que funciona o diodo mecânico? É a catraca da bicicleta. Catraca da bicicleta, lembram? Vocês pedalam para um lado, ela anda. Se vocês pedalam para o lado contrário, ela desliza, ela não transmite movimento. Ou seja, nada mais é do que um acoplamento de um único sentido de trabalho. Aqui eu coloquei um modelo industrial mostrando para vocês como ele funciona. Então, nós temos aqui uma região onde tem uma esfera, tá? Então, se eu girar aqui no anti-horário, a tendência é da esfera se aproximar da mola e ficar ali atrás, não gerar nenhum contato com contato de travamento. Se eu girar aqui no sentido horário, a esfera ela vai vir caminhar para essa extremidade onde não tem geometria e espaço para ela, ou seja, ela vai bater tanto na base quanto na parte externa, fazendo travamento, ou seja, permitindo a transmissão de movimento. Rodou ao contrário, a esfera afasta e gira livre. Ok? Embreagens eletromagnéticas. Tá? É um tipo de embreagem onde ela está desacoplada. A partir do momento que você energiza ela, é a velha regra da mão direita, passa a corrente num sentido, existe uma força em um sentido. Quando você magnetiza, elas juntando, transmite movimento, desmagnetizadas se separam. Alguém sabe me dizer aonde é aplicado esse tipo de embreagem? Ninguém conhece? Toda vez que você está no seu carro e você aperta aquele botãozinho do ar-condicionado no painel, um AC, que acende uma luzinha laranja, toda vez que ele é acionado, aquele botão aciona justamente a bobina de um acoplamento eletromagnético, e aí o acoplamento vai fazer a união, e vai fazer o que? Transmitir o movimento lá da correia dentada do seu motor para o compressor, consequentemente fazendo o bombeamento do fluido refrigerante e, por sua vez, fazendo o sistema de refrigeração veicular. Então, em carros é muito utilizado esse sistema de acoplamento magnético. E aqui é só uma curiosidade, tá? Ele é um acoplamento magnético flutuante, é um tipo de acoplamento onde transmite movimento, mas sem contato. Não existe contato físico entre o lado motor e o lado movido. Ó. A união é feita por meio de ímãs. Então, esse lado aqui tem alguns ímãs, do outro não, mas tem os elementos de contato, ou tem outros ímãs, na verdade, e ele transmite movimento de forma contínua, ou seja, aqui nesse meio não tem nada. Ele vai demonstrar aí, ó, sem conexão mecânica, olha lá o afastamento, ó. E ele vai colocar até uma folha de papel aí, ó, entre um elemento e outro. E aí vai permitir o giro. Alguém pode me dizer uma aplicação de um sistema desse? Se já conhece, já viu, se imagina onde ele pode ser utilizado? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Então, é um tipo de acoplamento muito interessante para algumas aplicações bem específicas. Por exemplo, se eu tenho um tanque que trabalha alguma solução alcalina, que trabalha algum tipo de ácido, por exemplo, um tanque de soda cáustica, tá? Geralmente esses tanques eles não são metálicos, porque a soda ela ataca, mesmo o inox ela ataca com o tempo, dependendo lá o percentual de concentração da soda cáustica. Então, geralmente esses tanques são de elementos termoplásticos, né, de plástico. E aí eu preciso fazer a movimentação internamente lá de um agitador, dentro de um tanque desse. E o meu motor, para não ter problema lá de eixos passando pela parede, tem que me preocupar com vedações, apoios. Internamente nós temos as paletas de movimentação, lá no final dela tem esse acoplamento magnético,
pelo lado de fora eu venho com o motor e a outra flange magnética e transmite o movimento de um lado, de um para o outro, tá? Então, ou seja, você consegue fazer a transmissão por meios isolados fisicamente, sem ter que se preocupar com vedações e assim por diante. Ok? Embreagem hidráulica. Neste caso, né, uma roda movida impulsiona as pás radiais, os espaçamentos entre as pás são preenchidos com óleo, que circulam as pás quando a árvore gira, girando a movida. É um sistema de elevação de potência, eu coloquei um videozinho aqui também que é mais fácil de explicar o funcionamento dela. Então, por exemplo, quando você tem lá, você tem uma parte estática dele que está ligada a um eixo, quando essa parte estática gira, que é esse rotor de fora, ele impulsiona um fluxo de óleo que tem dentro desse sistema. Dentro desse sistema existe uma turbina. Essa turbina vai ajudar nesse impulsionamento do óleo. Então, lá, está aqui a turbina, né, ó, na parte móvel. Ele vai pegar o óleo e impulsionar ele aqui nesse sentido, tá, num giro. Eu tenho também a parte móvel, o estator. É a outra parte, essa é a turbina, né, ó, que é ligada nela ali, só para mostrar aonde o fluido passa. E aí ele faz a aceleração do fluxo, né, do óleo. E aí vem o estator. E aí o estator é o elemento que está ligado ao eixo movido, né? E aí o que acontece? Então, pela variação de angulação das palhetas, você consegue ter um ganho de velocidade, um ganho de potência, ali trabalhando apenas esse fluido dentro do sistema, tá? E aí transmitindo potência. Geralmente são associadas a uma embreagem, tá? Porque a embreagem lá, dependendo da velocidade, ela acopla ou desacopla, ok? E aí você tem o seu conversor de torque ou embreagem hidráulica apresentado. É o sistema, ó, que ele isola, né, o óleo fica isolado. Legal. Conversor de torque. Vantagens e desvantagens de utilizar acoplamentos, né? O que deve ser levado em consideração? Primeiramente, logicamente, não são todos que atendem a todas as especificações, existe um mais específico para cada uma. Absorver desalinhamentos, tá? Então, qualquer desalinhamento ali, ele vai fazer essa compensação. Manutenção simples, redução na emissão de ruídos por meio ambiente. Dependendo da máquina, se ela tiver uma alta vibração, essa vibração não ir para o motor, ele não se propaga, o amortecimento ali dentro do acoplamento, ó, tem até uma imagenzinha mostrando isso aqui, ó. Ele vai suavizar aí esta vibração. São normatizados, simples instalação. Aqui é um ponto positivo e negativo, tá? Muita gente compara como negativo, outros comparam como positivo. Economia, aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo assim horas paradas, né, de máquina. Tranquilo. Mas quando você vê nas desvantagens, falam o custo. Aí você tem que fazer uma avaliação. Se o acoplamento ele vem para agregar no seu rendimento, aumentar suas horas de trabalho, aumentar sua produtividade, eu acho que o custo não é um problema. O custo ele vai ser, na verdade, um investimento. Mas tem gente que faz esse peso, prefere trabalhar sem acoplamento, eu não gasto dinheiro com acoplamento, mas vou gastar dinheiro lá com mais horas paradas, manutenção. Na verdade, eu vou além de empregar de dinheiro na hora da manutenção, vou deixar de estar ganhando porque a máquina vai estar parada. Muitas vezes o pessoal associa a perda de dinheiro, né? Pessoal, se você tem uma máquina parada, você não está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, perder dinheiro é se ela ficar inutilizada, ou seja, você não tem nem como ganhar e o seu investimento está perdido. Mas o uso do acoplamento, ali, as paradas, por exemplo, você está deixando de receber por causa que você não está gerando produto, tá? E como desvantagem, tem que ver o regime de trabalho em função de temperatura, influencia muito nos acoplamentos, principalmente de atrito. Pronto, saindo de acoplamentos, vamos falar agora sobre molas, tá? Pessoal, mola é um elemento muito interessante, muito bacana. Só um instante.
Estamos sempre associados à mola, aquela espirazinha que a gente aperta, né? Feita de aço. Mas eu quero que vocês abram um pouco a mente. Existem diversos tipos construtivos e características de mola. Por exemplo, né? A definição da mola. Mola é um elemento elástico, metálico ou não metálico, capaz de absorver energia através de sua deformação e transformá-la em energia potencial. Uma mola deve apresentar deformações relativamente grandes, sem ultrapassar o limite elástico, isto é, sem sofrer deformação permanente. O que é deformação elástica? Deformação plástica. Deformação elástica é onde você mexe um elemento, aí solta ele e volta à posição inicial. Deformação elástica é aquele quando você amassa o elemento e passa do ponto dele, que ele não volta mais para a posição inicial. Tá? Deformação se dá devido ao esforço de compressão, tração ou torção, sendo proporcional à força aplicada, sendo que a deformação resistiu quando esta restituiu-se, quando a força é tirada. Então, você tem uma mola, quando você coloca o material, ela desce, quando você solta, ela expande. Quando a gente fala ali de molas metálicas e não metálicas, está aparecendo aí na tela para vocês uma mola plástica. Tá? Então, qual que é a função? Por que eu devo ter uma mola plástica? Alguém sabe me dizer o porquê? Ou imagina? Essa pergunta vai para os engenheiros de produção também, viu? Porque tem que ser mais leve? Pode ser uma saída mais leve. Essa, no caso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é uma mola para linhas de produção de alimento. É uma mola alimentícia que a gente chama. Então, essa mola, ela tem contato com o produto comestível, né, consumível. Então, ela não pode ser metálica, ela não pode ser de um outro elemento que tenha algum tipo de reação. Ela é plástica porque ela é atóxica, né, que falamos, não contamina, não adere, não solta cheiro, nem nada. Então, essa aqui é uma mola para indústria de bebidas. Quem quiser ser mais específico, trabalha dentro da linha de cerveja ou de chopp, tá? Então, quando você tem produtos, por exemplo, aplicações específicas, vocês têm material específico. Isso aqui é uma menorzinha, ó, tá? Tá trabalhando aqui, ó. Ok? Como surgiram as molas, né? As molas foram geralmente, inicialmente no material era o bronze era fácil de você fundi-lo, e quando foi adicionado um pouco de liga de estanho a ele, aumentou o poder de elasticidade. Mas elas evoluíram mesmo quando começou a Revolução Industrial, né? Que aí se começou a trabalhar caracterizações de materiais e aí sim deram origem às molas. Hoje as molas são aplicadas para quê? Armazenamento de carga, amortecimento de choque, controle de movimento e elementos de fixação. Então, molas estão presentes nesses campos de aplicação, né? Mola de aço é aquele velha geometria que nós conhecemos, espira cilíndrica afastadas entre elas a fim de poder permitir um deslocamento. Você aperta e solta, ela vai e volta, né? Mas o que uma mola precisa ter para ser classificada como uma mola? Somente geometria? Não. Propriedades. Altos valores para os limites de elasticidade sobre tensão, elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços mais pesados, né, como os veículos em geral. Eu tenho que ter um material que, se ele receber um choque ali, ele absorva e deforme, mas não quebre. Excelente resistência à tração, dependendo da aplicação. Boa ductilidade para ser conformado, ou seja, dúctil, né, ele pode ser conformado. Elevado limite de elasticidade, de fadiga e resistência ao choque. Então, ou seja, o material ele tem propriedades específicas. Pessoal, professor, mas se ele é uma mola, quando eu vou conformar lá, se eu dobrar ela para fazer a mola e soltar ela, não vai voltar à posição inicial? Pessoal, o aço, que vira um aço mola, ele passa por tratamentos térmicos, aonde lhe garantem esse condicionamento que foi descrito agora aqui, né? Ó, em função de elasticidade, fadiga, tá? Então, é um material com uma liga específica, que passa por um processo de tratamento térmico, aonde ele vai adquirir essas propriedades. Molas de borracha.
Até uns anos atrás, há menos de 20 anos atrás, essas molas, isso não era considerado uma mola, tá? Mas ela começou a entrar na linha de utilização, principalmente automotiva, e aí hoje em dia ela é muito utilizada, né? Os antigos foles, que a gente chama. Por exemplo, você quando criança, ou até mesmo hoje em dia, se você pegar uma seringa, aquelas médicas, logicamente sem agulha, alguém já deve ter tampado uma ponta e apertado o êmbolo, né? Comprimido ela. Aí quando você solta, ela volta para a posição inicial. Aquele princípio é o mesmo que trabalham as molas de borracha ou molas a ar. Por que a ar? Porque elas são preenchidas de ar internamente e o ar é um elemento compressível, tá? Esse vídeo talvez ele fique um pouco pulsado para vocês e pela transmissão não dê para entender o funcionamento, mas o que eu quero que vocês vejam é que a vibração do eixo na parte inferior não é transmitido para a estrutura superior. Toda essa absorção de choque é feita dentro das bolsas, né, dentro das coifas da mola de borracha. Existem outros materiais também, o plástico Prenner, por exemplo, né? É um material muito utilizado na linha de estampagem. Coloquei até um videozinho aqui mostrando uma estampagem. O que acontece? Toda vez que vem a fita aqui para ser cortada, eu preciso ter um elemento que fixe ela, que segure. Se eu não segurar, na hora de dobrar ou cortar, ele pode escorregar e sair do desalinhamento. Quando ele vem aqui, quem faz essa força é a mola, ó, esses dois elementos vermelhos aqui atrás. Então, eles vão comprimir a peça a fim de permitir a fixação delas, tá? Então, não fiquem atentos à geometria ou forma construtiva. Existem molas em diversos tipos de geometrias, características de aplicações e funcionalidades. Dentro da norma, elas são classificadas em 4 tipos, né? As de barras ou lâminas, helicoidais, espiras ou anéis. Dentro delas existem algumas derivações que nós vamos ver agora. Desculpa, pessoal. Primeira delas, a mola plana, ou conhecido como feixe de molas. Já deve ter visto num eixo, numa estrutura, geralmente veículos de carga, né, caminhões, caminhonetes, são molas planas, trabalham pelo princípio de flexo-torção, então elas permitem tanto a flexão quanto a torção, tá? E é uma mola muito interessante porque ela tem geralmente um alto curso, né? Ou seja, tem grandes deformações, ela pode trabalhar. Aqui é a normativa como ela é representada, sem os olhares, fixa pelo centro, com os olhares e fixas. Isso aí varia de aplicação para aplicação. Mola de compressão helicoidal. Talvez é a mola que a gente mais conheça no dia a dia, né? Tem várias aplicações e funções. Na norma, ele trata elas como seção circular, mas nem sempre a mola é circular, ela pode ter uma seção retangular ou quadrada, tá? Depende da aplicação ou necessidade. Mas qual é a caracterização dela? Né? A helicoide espaçadas nas espiras. Trabalha pelo princípio de compressão. Existe a mola também, helicoidal de tração. Coloquei até uma imagem aqui daquelas molas de rede que vocês devem conhecer. Qual que é a diferença? Aqui ele trabalha com afastamento dos elementos, né? Então veja que os elos estão unidos, estão encostados, não estão unidos. E aí, conforme você faz a carga, eles se afastam, né? E faz o amortecimento. Então aqui a normativa, a forma construtiva. Mola de torção. Mola de torção é aquela que a gente consegue girar torsionalmente o elemento e ele faz a elasticidade, né? Coloquei um exemplo bem usual aqui que a gente deve conhecer lá de criança, nossa vida toda, acho que a gente manuseou algum tipo de pregador alguma vez, e você olhar aqui, ele é uma mola de torção, porque quando a gente aperta para abrir, o pregador abre e depois ele fecha. Esse fechamento é feito pela força da mola. Então aqui a gente tem algumas vistas em função da normativa. Molas espiras. Desculpa. Alguma vez, quando criança, vocês devem ter desmontado algum brinquedo e saiu de dentro dele uma fita que se embolou toda e você nunca mais conseguiu montá-lo direito, né? Aquela fita louca que saiu era uma mola de espiras.
A mola tem a função de armazenar energia conforme ela é tensionada. Então, por exemplo, um relógio de corda aqui, ó. Tá aqui a mola, onde está o ponteirinho vermelho. Essa mola, conforme você gira lá para dar carga, ela comprime, né? Depois ela vai soltando energia conforme a necessidade. Carrinho de fricção, né? Você puxava aquele carrinho, soltava ele, saia correndo longe. A energia que você armazenava nele era por meio de uma mola de espiras. Representação dentro da normativa. Molas pratos ou molas anéis, tá? São molas bem específicas de uma aplicação. São molas aplicadas a pequeno curso e grande força. São geralmente denominadas como as molas fim de curso. Por exemplo, o amortecedor de um carro, né? Quando você pressiona ele lá num buraco, quando você está passando, ele tem um regime de trabalho dele, mas se ele ser desse regime de trabalho, para que ele não bata lá no final numa região sólida com sólido e vir a quebrar, existem no final dele esses molas tipo prato, anéis, né? O que acontece? Você pode combinar elas em série para ficar ou opostas, né? Aqui você aumenta a força, mas aumenta a amplitude. Aqui você aumenta apenas a força, tá? Como a gente falou, seção da mola nem sempre é circular, pode ser quadrado ou retangular, dependendo da necessidade. Então, se eu tenho um espaço pré-definido, eu preciso de uma mola com uma força maior, eu posso partir para outras geometrias. Aqui são algumas formas construtivas das molas. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, bem interessante. Nós temos aqui, ó, uma mola de compressão paralela, uma mola de compressão cônica, uma mola de compressão bicônica e uma mola de compressão convexa, né? Entre essas quatro molas, qual porquê ela tem essa variação geométrica? Alguém sabe me dizer qual era a finalidade dessa variação? Vamos lá, pensem criativamente. Ela não muda a força. A força é a mesma, tá? É um outro princípio aí que ela usa a geometria para poder demonstrar. Pessoal, quando você tem molas com geometrias, você muda o curso dela. Como assim? Vou usar o exemplo do desenhozinho aqui para explicar. Só um minuto. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, aqui, essa nossa mola paralela, quando você comprime ela por completo, o que limita o curso dela? Vai ser um elo da mola batendo no outro elo da mola aqui, né? Ó. Ou seja, quando eles se encontrarem, isso vai determinar o curso. Quando você tem uma cônica, bicônica ou convexa, o que acontece? Existe uma defasagem entre os elementos. Opa, não. Eles vão estar alinhados. Consequentemente, você tem uma pequena passagem de uma na lateral da outra. E você aumenta a amplitude da mola. Isso aqui está associado à amplitude da mesma. Você pode ter variação de força? Sim, mas geralmente a variação de força é quando você tem uma mola. Vou já mostrar a imagem para vocês com seção variável, tá? Aqui nós temos alguns desenhos técnicos construtivos de molas, que deve ser levado em consideração sempre a altura dela sem carga e a altura dela com carga, ou seja, para você saber justamente o curso dela, qual o curso máximo e o curso mínimo. A de tração, ela não tem curso máximo, tá? Mas o fabricante pode colocar lá para evitar a deformação plástica. As cônicas circulares, né, ó, de torção, prato. Quando a gente falou com a variação da força, igual a aluna comentou com a gente, aqui, ó, então a gente tem molas com seção variável, uma parte mais espaçada, outra menos espaçada. O que acontece? Se eu tenho uma força menor ali em cima, ele trabalha numa região, mas se eu tenho um carregamento que exerce essa força, então ele vence essa parte mais maleável e fica trabalhando ali na parte mais rígida, tá? Existem diversos elementos construtivos de mola. Lembra a nossa argola curvada ou a argola de pressão? Elas são consideradas molas também, né? Ao passo variável, cônica, aqui vai falar várias características.
Ó, o fole, né? A mola pneumática, barra de torção, né? Os demais fabricantes. Aqui é apenas algumas formas construtivas. E eu coloquei essa imagem justamente para discutir com vocês isso aqui, ó. Já escutaram falar na barra de torção ou barra estabilizadora de um veículo? Já escutaram falar? Sabem me dizer qual é a função dele? Estabilizar o veículo. Se é uma barra de estabilização, ele estabiliza. Com certeza, né? Mas como ele faz isso? É uma barra flexível. Então, vamos pensar assim, ó, nós temos nosso veículo, né? Temos as duas rodas aqui. E aí, se eu estou fazendo uma curva para a direita, né, com uma velocidade, a tendência do carro é o lado direito ceder e o lado esquerdo erguer. Se isso acontecer, a gente perde aderência, a gente perde estabilidade. Para evitar isso, existe uma barra de torção. Essa barra de torção ela trabalha no mesmo eixo, então ela liga, por exemplo, as rodas dianteiras de esquerda e direita, de tal forma que se a direita baixa, a barra também tendencia a esquerda a baixar. Por quê? Porque aí você mantém a estabilidade do veículo, tá? Aqui é um vídeo que demonstra a fabricação. Só um instante. Vou dar o ponteiro aqui. A fabricação de molas. Vocês conseguem ver diversos vídeos desses de máquinas que fabricam molas, tá? YouTube, redes sociais. São bem interessantes. Então, conforme você vê lá o encaixe, né, a geometria específica de cada uma, existe uma máquina específica para a fabricação da mesma. Que ele está fazendo tipo aqueles pregadores, né, aqueles grampos de pão, que é uma mola. Já tem uma mola no corpo dele, né? Então ele faz dessa forma. E aí vai começar a próxima. Cortou. Aí já é outra peça sendo feita. Aqui já vai ser uma outra geometria. Olha lá, uma cônica sendo feita. Bem interessante, né? Ó, o processo que eles fabricam as molas. Tá? E assim depois vocês procuram mais vídeos associados a isso. E como curiosidade e slide final, eu coloquei aqui uma curiosidade achei muito interessante, ó. Em 1974, Brasil. Um ano após o lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil em 1974. É o primeiro veículo da marca com motor frontal, refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Então, ou seja, hoje quando você vê lá a propaganda de um veículo, né, que ele tem o quê? Kit multimídia, interatividade, conectividade, não sei o quê, tal, tal. Hoje, na época aqui, ó, olha aí, o que era destaque no veículo? Motor frontal, refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Então, 1975 foi o carro do ano. Ok, pessoal? Sobre nossa aula de hoje, acoplamentos e molas. Alguma dúvida, algum questionamento? Considerações? Pessoal, por favor, coloquem os nomes aqui. Legal. Os nomes aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência. Legal. Essa semana nossa é curta, né?
Só tem aula hoje, segunda-feira foi feriado, então nos encontramos na nossa próxima segunda-feira, né? Trazendo mais assuntos aí para serem discutidos e ensinados, ok? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição nas nossas redes de comunicação, Ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp. No mais, agradeço a atenção de todos, bom fim de semana, bom resto de semana, nos encontramos então na próxima segunda-feira, ok? Pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau.